Eu gostaria de te lembrar que aqui você tem liberdade para glorificar a Deus, para adorar a Jesus, porque Ele é digno de receber a nossa adoração. Apenas o versículo de número 2, glória a Jesus, capítulo de número 12, apenas o versículo de número 2. Eu gostaria, quando você ainda aí procura de agradecer a Deus, de lutar ao Senhor, honra, glória e gratidão por esta oportunidade tão rica, tão nobre de poder compartilhar a palavra de Deus, a pessoa do pastor William Budnick, que está aqui representando o pastor Joel Feliposto, nosso pastor, e é uma alegria para mim. Muito obrigado, meu amigo, por sempre nos ajudar e nos apoiar e servir o corpo de Deus, de Cristo também. É uma alegria para nós poder transmitir a palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, apenas o versículo de número 2, diz assim a palavra do Senhor: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém e amém. Tome o seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Esta feita, meus irmãos, antes de começarmos a falar um pouco da palavra de Deus, eu gostaria de agradecer também aqui a presença da nossa família, né? O meu pai e minha mãe que estão conosco. É uma alegria para mim tê-los conosco, pastor. E meu irmão mais velho, que acha que é mais novo que eu, mas ele é mais velho, que há 7 anos que não via, e poder dar um abraço dele foi muito bom, né? Esse meu irmão, ele sempre foi para mim um exemplo de pessoa. Eu sempre digo aos meus amigos que ele, dentre nós, é o que mais tem coração de pastor. É fácil você se apaixonar por ele, é fácil você gostar da pessoa dele. É uma pessoa que ama de verdade, e é uma pessoa simples. Então, para mim, é uma alegria, e parte do que nós somos hoje, eu cresci vendo ele, né, como irmão mais velho, e acompanhando ali, bem mais velho, bem mais velho. Eu cresci observando os passos dele, o testemunho da vida dele. Ele é maravilhoso, o que Deus fez, e a minha gratidão a Deus por ele, pela minha cunhada, e fazer o que ele faz parte, vem no pacote, e os sobrinhos também, né? Glória a Jesus, é bênção do céu. Glória a Jesus, são uma bênção. O Senhor Jesus é maravilhoso para conosco, nos dá esse privilégio. Meus irmãos, capítulo 12 de Hebreus, o texto que nós acabamos de ler, fala da centralidade da pessoa do Senhor Jesus. É interessante como o escritor aos Hebreus vai trazer isso desde o começo do livro. Se você começar a folhear a carta aos Hebreus, que na verdade era um grupo de judeus convertidos, né, que estavam vivenciando uma crise espiritual. Muitos desses judeus estavam já pensando em voltar aos antigos rudimentos, né? E então se faz necessária essa carta. Na verdade, o escritor dessa carta, ele tem uma motivação: é mostrar para eles a riqueza do Evangelho, porque eles estavam sendo confrontados entre eles mesmos, tamanha luta de ver muitos irmãos morrendo pelo Evangelho, outros tendo que fugir da sua pátria por causa do Evangelho. E talvez para alguns a comodidade era mais fácil, eles se renderem ao judaísmo novamente, seria muito mais fácil para eles. E alguns deles estavam sendo tentados a isso.
E então o escritor aos Hebreus, ele vai desde o capítulo 1, vai começando a dizer como Jesus é superior aos anjos. E os anjos, na verdade, estavam desde o princípio a serviço dele. E depois também ele vai falar como Jesus é superior ao sacerdócio araônico, que Jesus não é um sacerdote segundo a ordem de Arão, mas ele é segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem genealogia certa aqui na terra. E é interessante que ele também vai frisar nos próximos capítulos do começo desta carta que o sacrifício de Jesus é superior ao dos animais, ao dos cordeiros que haviam morrido antes. E ele vai elencando a superioridade de Cristo. E quando chega já para o capítulo de número 10, e ele vai desfigurando e explicando toda essa questão, ele começa a falar algumas coisas importantes, tentando trazer a vida àquela igreja. Porque na verdade, irmãos, nós não podemos nos esquecer, independente da era em que vivemos, independente do ano em que estamos, que o que traz vida a toda essa nossa liturgia é a pessoa de Cristo. Aleluia. A motivação pela qual nós estamos aqui é a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É verdade. Nós não podemos cair em um leve engano de achar que esse movimento que nós trazemos aqui seria possível se não fosse a cruz do Calvário, se não fosse a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há, irmãos, outro tipo de palavra melhor, não há outro tipo de pregação maior, não há nenhum tipo de estudo mais sublime do que a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se Cristo não for suficiente para a igreja, nada mais será. Se nenhum, irmãos, não se engane com isso, nenhuma teologia aí nova que tem surgido, nenhum movimento novo que a gente vai ver por aí, nenhum emocionalismo, não, nada vai ser, ou nada vai superar a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Em todos os aspectos, em todos os lugares, em todo ambiente em que você está, você fala de Jesus, e o nome dele é suficiente. Se uma pessoa estiver endemoniada, você o repreende pelo poder e autoridade do nome de Jesus, e o demônio tem que sair. Se uma pessoa está enferma, e você ora pelo poder do nome de Jesus. Por isso, essa palavra vem trazendo a isso. E quando no capítulo 10 ele vem trazer uma exortação àquela igreja, aquele povo, ele vai dizer o seguinte: olha, no versículo 35 do capítulo 10: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Não acha que esse negócio que vocês confiam, numa coisa que vocês não estão vendo, de uma coisa que parece ser distante, não pense vocês que este Jesus que vocês acreditam, ele não vai trazer nenhum benefício para vocês, porque aparentemente agora a tribulação que vocês estão enfrentando, as guerras, os conflitos, a sua mente talvez te deixa um pouco atordoado, o seu coração às vezes desanima, mas não pense você que não tem uma recompensa, porque tem um grande e avultado galardão tudo que você faz, tem uma recompensa. E aí ele vai continuar dizendo: porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Oh, aleluia! Há uma promessa para mim e para você. E ele conclui dizendo: porque ainda é só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, não tardará. Mas em meio a tudo isso ele diz: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, porque na verdade quem tem fé não recua, quem tem fé não olha para trás, quem tem fé não abandona o barco, quem tem fé não, pode até estar desanimado, mas nunca vai ficar prostrado, ele pode até estar num dia entristecido, abatido, mas ele não está desamparado. Oh, não, diz aquela velha canção:
daquele que retiram-se para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Eu me lembro das palavras de Paulo, que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior ele vai se renovando. Irmãos, porque às vezes nós olhamos para a igreja hoje e a gente vê que paira nos ombros, paira no rosto, um cansaço espiritual, uma fadiga, um desgaste, porque todos nós que estamos aqui estamos enfrentando uma guerra terrível. A gente vem aqui a este lugar, a gente se cumprimenta, a gente sorri, a gente conversa, a gente fala um com o outro, mas só quem é espiritual sabe da guerra que a gente está enfrentando. Só quem é espiritual sabe ver atrás das lentes de um olho o cansaço espiritual, o desgaste, às vezes o desânimo. Às vezes a gente está se questionando por dentro: meu Deus, será que vale a pena eu continuar fazendo o que estou fazendo? Será que vale a pena eu continuar perseverando no que eu estou fazendo? Deixa eu te falar uma coisa para você esta noite, debaixo da autoridade do Espírito Santo. Primeiro, você não tem nem escolha, você já é dele, o seu coração também já é dele, a sua alma, como diz Jeremias, eu te amarrei, te atraí com cordas de amor. Você está atraído pela vontade de Deus. Hoje você de hora de carne, você saiu de longe para vir aqui, você não veio aqui à toa, você veio aqui porque você foi atraído pela glória de Deus. Você só chegou a este lugar porque você ama Ele e porque você foi atraído pela graça dele. Você que está aqui essa noite, meu amigo, meu colega, você tinha tantos lugares para estar, você podia ir num shopping center desse, você podia estar passeando aqui no centro de Los Angeles, mas você foi atraído pela graça dele, pela presença dele. Glória a Deus, aleluia. O escritor começa o capítulo 11 dizendo: ora a fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Acho lindo isso, que a fé é esse negócio que mostra. Ele mostra uma coisa que muita gente não quer ver. A fé é a única coisa que pode mostrar isso. Vou ser sincero, irmãos, esse negócio de a gente falar é muito bonito, mas se nós não tivermos vida com Deus, não vale nada. O que adianta, irmãos, ter uma carteirinha de pastor? O que adianta pregar em vários lugares? Ô irmãos, o que adianta eu colocar um terno e gravata e vir para a igreja se eu não tiver vida com Deus? Se os meus passos não refletirem a imagem do Filho de Deus, não adianta nada. Os antigos só alcançaram testemunho, não foi porque eles tinham uma relevância na sociedade, muito pelo contrário, foi porque eles trocaram a relevância na sociedade para ser conhecidos no céu, porque eles trocaram as amizades terrenas para ser amigo daquele que vale a pena ser amigo, ser amigos de Deus. Os antigos alcançaram testemunho para provar para aquela geração, para a geração em que eles viveram, que vale a pena servir a Deus. E aqui vai mais no Evangelho, versículo 3 do capítulo 11 diz que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha que coisa linda, irmãos, aquilo que a gente vê não foi feito do que parece que foi feito. Hoje nós estávamos vendo aquelas montanhas brancas ali, que coisa linda, irmãos, intactas. Eu estava dizendo ao meu irmão, eu me lembrei do salmo que diz: olha, porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abalam. Ô irmão, você olha aquela montanha daquele jeito, você fala: o que vai abalar aquilo? O que vai mover aquilo? Que coisa extraordinária, que coisa fantástica. Você olha para aquela montanha, um monte de pedra, uma relva linda, e você diz: não, aquilo foi feito de uma matéria-prima maravilhosa. E aí
João vai trazer o reflexo de Gênesis capítulo 1 e ele vai dizer: olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tem um negócio: tudo que foi feito por intermédio do Verbo. E é o mesmo Verbo que o hebreu está falando aqui, pela palavra de Deus. É o Verbo Criador. Quem que é o Verbo Criador? É o Verbo que se fez carne, é Cristo Jesus. Ele é aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele disse: haja e ouve. Ele disse: olha, vai haver montanha aqui, vai haver limite das águas, a água vai chegar até aqui, e ela só vai passar daqui para lá quando eu quiser que ela passe, porque eu sou aquele que crio as coisas. E a gente só consegue entender isso quando a gente tem fé. Quando a gente anda por fé, a gente não pode andar por vista. O crente não pode andar pelo que ele vê. E a gente, irmãos, crente mais moderno, a gente está se esquecendo disso, parece. Eu sei que às vezes é difícil, irmãos. A gente começa a se acostumar com o palpável, a gente começa a se acostumar com essas coisas, e a gente começa a se esquecer que os nossos olhos terrenos às vezes nos enganam. Que às vezes a gente olha uma situação e a gente pensa: olha, essa situação está assim por causa disso, por causa daquilo. Olha, fulano de tal está ali por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo. Mas aquele que tem fé sabe o que fala. Olha disso. Eu me lembrei de Jesus quando chegaram para ele e disseram assim: olha, esse rapazinho está assim, quem será que pegou? Foi o pai, foi a mãe, foi o avô. Aí Jesus disse: vocês não têm fé, né? Vocês não sabem o que é isso. Ele só está assim para se revelar a glória de Deus. É porque eu já tinha desenhado um projeto para revelar a minha glória a vocês. Eu tinha um projeto, eu tinha um propósito. Nós estávamos falando disso ainda ontem, falando que para o crente não tem esse negócio de sorte, de azar. Ah, eu dei sorte de te encontrar aqui. Não, foi Deus que fez eu te encontrar aqui. Foi Deus que te trouxe a este lugar. Ah, eu dei sorte porque eu vou documento. Não, você não deu sorte, não. Deus estabeleceu pela sua vontade, pela sua palavra, e Ele te trouxe no tempo certo e na hora certa, porque Ele faz as coisas como Ele quer. Ele estabelece quem Ele quer, Ele tira quem Ele quer, Ele levanta quem Ele quer, Ele abate quem Ele quer, Ele faz da forma que Ele quer. Às vezes nós olhamos alguém tão incapaz, às vezes nós olhamos alguém tão cheio de defeito, de mazela, e a gente olha e diz: coitado daquele, não vai longe, coitado daquele, não tem capacidade nenhuma, coitado daquele, não vai chegar. E meus olhos assim: é você que pensa que não vai. Eu já tenho um projeto com ele, eu já escolhi ele. Ele pode não falar do jeito que você queria que ele falasse, ele pode não ser o tamanho que você queria que ele fosse, ele pode até ser incapaz aos teus olhos, mas eu já escolhi. Eu vou levantar. Quando Deus fala lá de cima, meus irmãos, até a lei da gravidade ela tem que obedecer ao mandato dele. Aleluia. As leis da física têm que obedecer a ele. Ah, não. Então vou fazer o seguinte: hoje eu vou parar o sol, mas vai ficar parado assim, vou deixar a terra paradinha do jeito que ela está aí, porque eu vou dar vitória para o meu povo. Ele para o sol, ele para a lua, ele faz chover, ele também estende a mão e faz chover e não chove, porque a palavra dele é que faz. Quer esse relacionamento que temos com ele. É interessante que o verso 4 diz que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Oh, coisa linda, irmãos.
pela fé. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim. Porque a questão nunca foi o que Abel estava oferecendo e o que Caim estava oferecendo. A questão era o que estava no coração de Abel e o que estava no coração de Caim. A questão não é o que eu tenho para oferecer para Deus, a questão é quem eu sou diante de Deus. E Abel tinha um negócio com Deus. Abel ele tinha um relacionamento com Deus, ele tinha uma fé em Deus, ele tinha algo entre ele e Deus, que alcançou algo que nós conhecemos, que é o testemunho que agradar a Deus. Deixa eu falar de um negocinho maravilhoso aqui. Coisa maravilhosa, coisa linda é quando alguém alcança um testemunho de agradar a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, irmãos, quando eu fui conquistar minha esposa, eu ainda tinha cabelo, né? Aí eu passava a mão, eu fazia, né? Uma pose bonita. Eu falava com ela de uma maneira, né, cordial. Eu queria agradá-la, eu queria conquistá-la. Foi difícil, não. Por quê, irmãos? A gente queria agradar, mas a minha questão é: eu não estava com ela todo dia, né? Quando ia começar uma discussão, eu ia para minha casa, dormia em casa, ficava tranquilo, depois a gente conversava no dia. Agora esses homens aqui, irmãos, principalmente Abel, você alcançar um testemunho de que agrada a Deus é diferente. Ele está te sondando desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. A Bíblia diz que ele esquadrinha o nosso coração, ele sonda, ele vai lá do íntimo. E aí quando ele quer, ele prova o que está dentro de nós. Mas tem um negócio quando você agrada a papai. Ora baixou, cantou, procure agradar a Deus. Procure ter uma fé que vai te fazer ter um relacionamento íntimo com Deus que te formou. A coisa mais importante da sua vida é você ter um relacionamento com Deus, e isso só é através da fé, da medida com que você crê que Ele pode, crê quem Ele é e conhece quem Ele é. Começa a querer, a ter desejo, a ter sede de conhecer mais quem seu Deus é, porque quando você conhecê-lo de verdade, você vai se apaixonar pela pessoa que Ele é. Você vai conhecer quão maravilhoso Ele é, e você vai poder dizer como o salmista: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Você vai começar a entender quem é o seu Deus. E tem uma coisa, quando você alcança um testemunho de que agrada a Deus, não importa onde você estiver, não importa, porque até mesmo depois de morto, o testemunho, a história que você construiu com Deus vai continuar falando. Quantos mil anos faz que Abel morreu? Mais de 6.000 anos. E ainda a gente está falando no nome dele. E a gente ainda está falando o que ele fez. Eu estava vendo com meu irmão esses dias as árvores genealógicas, e eu vou perguntar aqui: quem é que conhece o tataravô? Quem aqui já ouviu uma história do tataravô? A gente mal ouve do bisavô, da bisavó. Agora quem alcança testemunho com Deus, é difícil apagar a história que Ele deixa. É difícil apagar o legado que Ele deixa. Aleluia.
Ontem nós fomos e passamos na rua, na Bonnie Brown, uma rua simples, uma casinha simples, mas nós nos emocionamos ali de saber que há mais de 100 anos tinha um homem cego de olho, fraquinho, rejeitado, teve que estudar para o lado de fora, mas que tinha testemunho por Deus, mas que construiu uma história com Deus. E hoje nós somos milhões e milhões espalhados pelo mundo de pentecostais que somos, pelo que aconteceu em uma casa simples, com gente simples, mas que alcançaram o testemunho que agradou a Deus. Aleluia. Pela fé, versículo próximo, 5 diz que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, pelo que Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho que agradara a Deus. A minha pergunta é: quanto tempo este homem andou com Deus antes de ser trasladado? Gênesis responde e diz que andou Enoque com Deus 300 anos e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Coisa maravilhosa. Eu fico pensando como é andar com Deus 300 anos. Você tem amigo já de uma década? Você tem algum amigo aí que você se lembra do papai 10 anos que você é amigo dele? Amigo de verdade, estou dizendo amigo. Você tem amigo aí de 2 anos, 3 anos, 4 anos, você é amigo dele. E às vezes o nosso amigo, a gente fica longe, fala uma vez por semana, às vezes fica meses longe, mas é amigo, continua sendo amigo. Agora isso aqui é diferente, irmãos. A expressão andar com Deus aqui denota continuidade. Era um amigo íntimo, era um amigo de contato direto com Deus, intimidade com Deus por 300 anos. Eu fico pensando, irmãos, como é ser amigo de Deus, como é andar com Deus tanto tempo assim. Como este homem fazia. Fico pensando quando muitas das vezes os amigos dizem assim: Enoque, hoje vai ter a festa do nosso amigo Abraão. Enoque diz: rapaz, hoje eu não posso, eu marquei um compromisso com o meu amigo. Ele dizia: Enoque, que negócio é esse, Enoque? Que amigo é esse que você está falando? Eu tenho que ir. Ele está me esperando lá na beira daquele monte lá, vou subir lá. Eu acho que alguns dias o amigo disse: vamos ver se esse Enoque está falando a verdade. Se ficava filmando de longe. Acho que eles viam Enoque lá na beira do monte, falando sozinho, talvez ajoelhado, talvez deitado. Esse camarada está doido. Ele é amigo de quem? Quem é esse amigo imaginário dele? Será que ele tem algum problema? Mas eu acho que teve um dia que eles foram lá procurar Enoque na casa dele. Cadê Enoque, né? Cadê ele? O amigo imaginário dele levou ele lá para cima. Amizade com Deus, irmãos. Deus ainda procura pessoas, homens e mulheres, para ser seus amigos.
Deus sonda o nosso coração, Deus sonda o íntimo do nosso ser. Será que conseguimos ser amigos de Deus? Será que nós temos um coração que agrada a Deus? Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Eu quero falar algo para você essa noite. Nós estamos cercando a mesa do Senhor Jesus, e eu daqui a pouquinho vou concluir esta mensagem. Para ser amigo de Deus ou para agradar a Deus, é necessário acreditar de verdade nele. É necessário crer que Ele realmente é o nosso Salvador. É necessário acreditar na obra que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. É necessário crermos que de fato Ele preparou e está preparando lugar para nós lá em cima. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Na galeria dos heróis da fé vai estar um homem por nome Noé, que pela fé, divinamente avisado do dilúvio que havia, ele temeu. Por que ele temeu? Porque ele acreditava que aquele que falou que ia mandar o dilúvio realmente ia fazer. Aquele que falou que vai voltar, ele vai voltar. Aleluia. Aquele que falou que preparou o céu de glória para mim e para você, ele preparou o céu de glória para mim e para você. Glória a Deus. Aleluia! A diferença de nós hoje, pregadores e crentes, é que a gente está vendo tudo acontecer diante dos nossos olhos, mas parece que a nossa fé não é forte suficiente para crer que tudo isso nos mostra que Jesus breve voltará. E talvez até a gente diga assim: não é possível, Ele está voltando mesmo. Mas será que Ele preparou tudo mesmo? Será que Ele vai me galardoar mesmo pelo que eu estou fazendo? Eu costumo dizer para os irmãos lá na igreja que até mesmo o simples motivo de você trocar de roupa e colocar uma boa roupa para vir para a igreja tem recompensa. Pelo simples motivo de você sair da sua casa, antes de você sair, você olhar no espelho e querer se arrumar para ir no culto, adorar Jesus, tem uma recompensa para você. Qualquer coisa que você faz, um papel que você pega aqui no chão e joga no lixo na igreja, tem uma recompensa. Qualquer cadeira que você move, tem uma recompensa. Toda glória a Deus que você dá, aleluia, tem uma recompensa. Glória ao teu nome, Jesus. Nós precisamos crer nisso, porque Deus, Ele não deve nada para ninguém. Aleluia. E se nós de fato não cremos nisso, em vão é o que nós fazemos aqui. E como eu ia dizendo, o nosso problema, irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Quanto tempo demorou para Noé construir a arca? Tem algumas controvérsias aí, mas vamos lá, aproximadamente um pouco mais de 100 anos. A minha pergunta é: como que alguém pregava 100 anos só com a palavra? Só com palavras. Ele disse: olha, o dilúvio está vindo aí. E não tivesse construído nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se ele fizesse isso, talvez ele tinha rebanhado um montão de gente, sabia? Sabe por quê? Porque era só uma falácia. Agora, quem se convertia quando Noé pregava, precisava trabalhar para fazer a arca.
minha pergunta é: quem entrou na arca com Noé? Só a sua família. Sabe por quê? Porque Noé não pregava só com palavra, Noé pregava dançando. Aleluia. Ele dizia: Deus falou comigo que Ele vai mandar o dilúvio, e Ele falou para mim construir um barco desse tamanho aqui, e eu vou começar já. Talvez os meninos, talvez a mulher disse assim: você é louco, não, isso não está certo, o pai não está bem da cabeça. Foi passando uma semana, um ano, 2 anos, e ele não parava. Ele disse: o dilúvio está chegando, eu vou construir esse barco. O dilúvio está chegando, eu vou continuar construindo. Os meninos começaram a olhar e disse: o pai não está de brincadeira. Ele parou a vida dele, ele deixou de fazer o que estava fazendo, começou a construir essa embarcação, e nós precisamos estar com ele nesse negócio, porque o pai não está brincando. Ele teve uma revelação de Deus, ele realmente viu, ele realmente conheceu. Eu me lembro, meus irmãos, quando um dia na beira do caixão da minha avó, a minha avó teve uma morte súbita, mãe de meu pai, e eu me lembro que na beira do caixão meu pai dobrou o joelho chorando e disse: a partir de hoje eu vou ser crente como a minha esposa é crente. Irmãos, eu nunca vi alguém mudar a água do vinho como ele mudou. O cigarro ele abandonou a jogatina, ele abandonou tudo que ele tinha. E aí você chegava em casa, antes eu chegava em casa, irmão, nós estávamos em casa, meu pai tirava o cigarro da boca e colocava outro, tirava um, colocava outro, tirava um, colocava outro. Aí você chegava em casa agora, em vez do cigarro, ele dava com a cara na Bíblia, assim, ó. E ele lia a Bíblia dia e noite, dia e noite. Assim mesmo, você vai ficar doido, você só lê Bíblia, você só lê Bíblia. Ele diz: olha, eu estou conhecendo agora a história de Paulo, eu vou conhecer tudo desse homem, eu vou saber onde ele pregou, a viagem que ele fez, tudo que ele falou, onde ele pregou Jesus aqui, ele pregou Jesus ali, tudo que ele fazia, dia e noite, era ler a palavra, era comer a palavra. Deixa eu te dizer uma coisa: se hoje eu e meus irmãos estamos na casa do Senhor, é porque um dia nós vimos testemunho dentro de casa, não de alguém que pregava por 4 cantos, mas alguém que vivia. Viva o Evangelho, creia que daqui a pouco a trombeta vai soar, daqui a pouco nós ouviremos o soar da última trombeta. Talvez você está vivendo um plano, um propósito de Deus, mas isso está sendo tão doloroso para você. Talvez você está em dúvida do que vai ser o seu futuro. Talvez você está dizendo: meu Deus, eu estou vivendo uma vida de incerteza, de insegurança. Mas deixa eu te falar uma coisa: fica firme, não desanime, não retroceda, não abandone. Deus está te moendo, Deus está te moldando, Deus está te lapidando, mas Ele vai fazer conforme a vontade dEle na tua. Amém, aleluias. Fique firme no propósito pelo qual Deus te estabeleceu. Fique firme no propósito pelo qual Deus te chamou. Às vezes você vai parecer que não tem reconhecimento humano nenhum por isso, mas os céus estão te assistindo. Oh, Lebagadabaxuri, me comandar a barraia séria. Eu preciso concluir. Eu poderia passar aqui mais de horas falando da galeria dos heróis da fé. Muitos homens passaram e marcaram, mas tem um negócio, irmãos. O capítulo 10 dos Hebreus, o escritor termina aqui: esses homens todos morreram sem alcançar a promessa, porque Deus tinha provido algo melhor a nosso respeito. Oh, aleluia! Isso aqui muito alegra o meu coração, porque todos eles viram a promessa de longe, saudaram ela. O salmista Davi, ele viu de longe. Ele disse: olha, o Messias vai sofrer, vai vir, mas ele vai vir para reinar, ele vai vir para cumprir. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Eles viram de longe a promessa e saudaram ela.
E aí essa grande nuvem de testemunha que o capítulo 12 de Hebreus fala, são estes que morreram. Eles são uma nuvem de testemunhas a nosso respeito. E eles estão todos aguardando. Porque quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Juntamente com Ele nos ares nos encontraremos com o Senhor. Esta é a promessa do Senhor para nós. Aleluia. Mas tem uma coisa, enquanto isso não acontece, como é que eu vou conseguir vencer? Como é que eu vou conseguir avançar? Como é que eu vou conseguir? Porque o pecado nos cerca, porque o pecado nos rodeia, porque a vida tenta nos embaraçar, como bem disse aqui o pastor Rubem no começo do seu estudo esta tarde. Tem tanta gente que está tão embaraçado. E aí o escritor aos Hebreus, no versículo 2, ele diz: olhando para Jesus. A palavra no grego aqui, olhando, é aporotes, que significa olhando firmemente para Jesus. Essa expressão no grego, ela diz não só que você vai olhar para alguém de maneira firme, mas que é impossível, enquanto você olha para o seu alvo, você se distrair com quem está em volta ou quem está do lado. Essa expressão no grego diz: eu vou olhar tão firme para aquele alvo que eu já não tenho olho para mais nada. Deixa eu te dizer uma coisa, essa noite nós estamos diante da mesa do Senhor Jesus. E o nosso olhar precisa ser única e exclusivamente para Ele. E quando nós começamos a contemplá-lo, e quando nós começamos a olhá-lo, eu não sei você, mas tudo aqui embaixo fica tão pequeno, tão sem sentido. Esse mundo já não é mais para nós, irmãos. Eu estava ontem ainda levando a família para conhecer ali Beverly Hills, aquela região, né? Aqueles carros bonitos, luxuosos. Nada daquilo enche os meus olhos. Nada daquilo faz eu, sabe, dizer: olha, eu não vejo a hora de poder contemplar o olhar de Jesus, olhando para mim, dizendo: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança aquilo que já estava preparado para você. Aleluias. Os olhos do crente precisam estar em Jesus. Aquele que um dia veio a esta terra, enfrentou tudo, desprezou a afronta da cruz, a humilhação por amor a mim e a você. E ele está, ele me andou com a barraia fúria, prestes a voltar para buscar a sua igreja. E ele vai voltar para buscar aqueles que são fiéis, que ainda estão com os olhos fitos dele. Talvez você está titubeando em dois pensamentos esta noite. Talvez você chegou aqui e está assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa, olhe para Jesus. Glória a Deus. Firme os seus olhos em Jesus. E quando nós formos tomar parte do pão e do cálice do Senhor, saiba que você está fazendo hoje, na ceia do Senhor, que é um ato simbólico
simbólico, mas é cheio de significado para mim, para a tua vida. Isso aqui, irmãos, não é um ato que nós fazemos de pura religiosidade. Isso aqui precisa trazer vida para mim e vida para você. Deixa eu te dizer algo. E eu termino, pastor. Esse ato que nós fazemos de cear é um ato que carrega para nós uma grande responsabilidade. O problema aqui não se trata de ninguém santo e ninguém perfeito, mas de alguém que sabe o que está fazendo quando toma o pão e o cálice. Ninguém aqui é digno de tomar o pão e o cálice. O que nos torna digno é o que Cristo fez por nós. Aleluia. E quando nós olhamos para o que Ele fez por nós, é Ele que nos torna aceitável diante de Deus. Mas não só isso. Quando nós tomamos o pão e o cálice, nós estamos fazendo uma aliança, renovando a nossa aliança com Ele. E parte desta aliança é uma promessa que eu e você fazemos diante da mesa do Senhor. E qual é essa? Portanto, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A única premissa para mim e você parar de pregar é a volta de Jesus. Ainda esta semana eu fui rasgado no meio. Eu cheguei um pouco mais cedo do trabalho, fui com meu irmão, fui com meu pai levar as crianças no parquinho que tem pertinho. Nós estávamos lá distraídos no parquinho, daqui a pouco, sem eu perceber, quando eu olhei, já tinham 2 mormons de camiseta branca ali, de uma blusa, pregando com uma moça que encontraram no meio do parque. Eu não sei de onde aqueles rapazes apareceram, parece que eles brotam da terra. Eles começaram a pregar para aquela moça, e eu vendo eles abrindo ali um livro, que eu acho que é a Bíblia, não sei, e falando para aquela moça com uma autoridade para ela, e aquilo foi me rasgando. E disse: eu estou aqui brincando, trazendo meus filhos para brincar, minha filha para brincar, num momento de descontração. Tem tanta gente que não está nem perdendo tempo com mais nada. Eles só querem anunciar isso que eles creem ser a verdade, e na verdade não é. E eu e você temos a palavra da vida. Eu e você podemos tirar uma vida, uma alma da eternidade sem Deus. Eu e você podemos anunciar a morte do Senhor, aquele que morreu para salvar-nos, aquele que entregou a sua vida. E a gente está parado. A gente não faz mais nada. A gente vestimos uma roupa de religiosidade. Assim como o pastor Will testemunhou aqui, é claro que o nosso pastor nos ensina, e nós também aprendemos desde criança a fazer. Às vezes a gente está no restaurante, a gente pega algum lugar, está na rua, a gente cruza alguém, prega, ora. Irmãos, mas deixa eu falar um negócio para você. Quando você pegar esse pão hoje em casa, Jesus conta com você. Você não precisa ser PhD, você não precisa saber o inglês fluente. Não tem desculpa. Você pode falar para um americano: Jesus te ama, em português mesmo, em baianês, pernambuquês, paulês, vamos lá, do jeito que vocês quiserem falar, não importa. Inglês britânico, ou falou Seattle, disse: pastor, agora complicou para nós, né? Esse negócio do inglês britânico, né? Tão chique de falar, é a palavra do rei, né? Não tem problema não, irmão, porque Ele te deu uma certeza e uma segurança que quando você falar dele, Ele vai estar lá. Quando você abrir a boca para falar, pode ser japonês, indiano, pode ser o que for, Jesus, quando você falar do nome dele, Ele vai estar lá.
você sair toda manhã da sua casa, sai dizendo: eu vou ganhar alma para Jesus e também vou trabalhar na piscina. Eu vou ganhar alma para Jesus, mas também vou trabalhar levando gente. Eu vou trabalhar e vou ganhar alma para Jesus, mas eu vou entregar comida. Eu vou ganhar alma para Jesus e vou bater um prego, martelo, vou fazer alguma coisa na construção, mas o meu foco principal é falar e anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, aleluia. Até que Ele venha. Anuncie o Evangelho, sentado mesmo, feche o seu olho com a permissão do pastor Will. Eu vou fazer esta rápida oração. Deus, sua palavra foi pregada de maneira tão simples, direta e concisa esta noite. Assim como o Senhor me rasgou esta semana e já vem falando comigo algumas vezes da urgência, levaste onde sai. Traga um despertamento ao nosso coração esta noite. Eu sei que tu queres, Senhor, fazer. Eu sei que tu almejas fazer neste tempo. E eu sei que tu tem nos reunido neste lugar com um propósito: é de expandir o teu reino. E agora eu te dou ordem, Satanás, e te repreendo pela autoridade do nome de Jesus. Toda distração do inferno, todo entretenimento e toda artimanha que tu tens demonstrado fazer aqui com cada um, toda ciranda maligna que tu tens preparado, toda armadilha, está anulada e quebrada agora pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Toda seta maligna está repreendida em nome de Jesus. Ergue plasto, perde, ondor, remanso, quer, minaia, sou. Meninos, se acheguem a mim, e eu me achegarei a vós. Aleluia. Voltem-se para mim enquanto ainda há tempo. Eu ainda sou o que sou, o mesmo que opero e faço. Então somente abram a vossa boca e eu a encherei, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Coloque sobre os seus pés, segundo a orientação do nosso pastor aqui. Eu quero te convidar, você que está aí com o teu coração queimando e sabe que Deus está te chamando, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu sei que a sua alma está doendo, eu sei que você está enfrentando tantas provações. O Espírito Santo de Deus me mostra, eu sei que está difícil demais. Mas Jesus está te chamando para uma aliança com Ele hoje, e Ele está te dando a garantia que enquanto você vai cuidar das coisas dele, Ele vai cuidar de você e dos teus. Alaia,
está aqui com os celeiros celestiais abertos para te encher esta noite de uma autoridade inigualável. Não importa a sua idade, não importa de onde tu vem, não importa, Ele quer te usar, Ele quer encher. Os céus estão abertos sobre esse santuário. Aleluia. Há lágrimas de quebrantamento aqui neste lugar esta noite. Deus conhece a sinceridade do nosso coração. Ele está te chamando. Venha rápido aqui na frente. Talvez você pode estar pensando comigo, não sou eu, é você sim. Eu não estou perguntando qual é o teu grau, não estou perguntando nada disso, status social, né? Como eles dizem, não importa, pouco importa. Paulo disse que tudo isso ele considerou como esterco, como lixo, para alcançar Cristo tinha para fazer. Por isso eu te convido a vir aqui à frente e venha depressa, que hoje o céu vai despejar sobre a tua vida autoridade celestial. Ele quer fluir para a porta da açúcar. Vai diante da sua presença, nós estamos. E eu me prostro ante a sua face.